Dia 18 de fevereiro é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Apesar de existir essa distinção do combate às drogas e o combate ao álcool, e que por conta disso pode fazer com que as pessoas achem que o álcool é algo diferente das outras substâncias psicoativas, como a cocaína ou a heroína. Afinal de contas, o álcool é considerado como um lubrificante social e que grande parte de nós bebe de vez em quando. Aliás, é inadmissível em algumas festas não ter o álcool e muitas vezes somos até pressionados pelas pessoas para que bebamos nem que seja um gole de cerveja, de vinho ou qualquer substância com teor alcoólico. Em alguns aspectos superficiais, o álcool é diferente das outras substâncias psicoativas. A começar, o álcool é legalizado, mas a forma como ele interfere no cérebro é muito semelhante às demais drogas. Isso porque ela promove uma atividade anormal no cérebro, pois promove, ou melhor, faz com que os receptores de vários neurotransmissores, principalmente o glutamato e a GABA, sejam modificados pelo uso do álcool. O glutamato é o neurotransmissor excitatório do cérebro. É a substância química que muitos neurônios usam para fazer disparar neurônios vizinhos. O glutamato tem receptores diferentes, mas o mais influenciado pelo álcool é o chamado NMDA, que tem um papel importante na aprendizagem e na memória. Então, o que acontece? O álcool se liga aos receptores NMDA e os torna menos ativos. Isso explica, então, porque grandes doses de álcool podem produzir apagões e amnésia. Um outro neurotransmissor afetado é o GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório. Quando o GABA é ativado, ele tenta impedir o neurônio de disparar. Portanto, aumentar a atividade do GABA suprime a atividade neural. O uso repetido do álcool pode levar a mudanças compensatórias no corpo e que acabam produzindo a dependência física, caracterizada pela tolerância à droga, e sintomas de abstinência quando a droga tem um consumo interrompido. Também causa dependência psicológica. A OMS estima que há 140 milhões de pessoas viciadas em álcool no mundo. O álcool, portanto, é a droga com mais abuso no mundo. No Brasil, o sistema de informática do SUS revela que o consumo de álcool foi responsável diretamente por pelo menos 16.500 mortes no Brasil em 2018. E olhe que essa conta não inclui acidentes de trânsito ou outras causas de óbito influenciadas pelo uso de álcool. Porém, um estudo publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia em 2017 estimou que 48% das mortes por cirrose foram causadas pelo álcool. Então, nós podemos estimar que mais de 20 mil mortes em 2018 foram relacionadas ao uso do álcool. Além disso, há a correlação de crimes violentos e uso de álcool, pois essa bebida altera o funcionamento do córtex pré-frontal, que é responsável pelo nosso autocontrole, e que isso explica não só que ficamos mais excitados, mas também ficamos mais violentos com o seu uso. Em muitas partes do mundo, o consumo agudo do álcool está relacionado com 35% a 60% dos crimes violentos. Mas, por si só, o consumo do álcool é insuficiente para provocar o comportamento agressivo. Ele não é suficiente para provocar o comportamento de violência. O que existe sim é um quadro de situações hostis e um ambiente fragilizado. E aí o álcool promove o comportamento agressivo. Portanto, o álcool, assim como as outras drogas psicoativas, elas alteram sua cognição e alteram seu humor.
podendo gerar ansiedade, depressão, pode agir como estimulantes ou relaxantes. Um estudo realizado em 2010 no Reino Unido examinou 22 drogas, sendo legais e ilegais, e mediu os riscos para o indivíduo e para a sociedade. Eles desenvolveram uma escala para avaliar exatamente o quanto as drogas são viciantes em termos de grau de prazer que dava ao usuário e as dependências psicológicas e físicas causadas na pessoa. O resultado é que a heroína é a segunda droga mais perigosa para os usuários e para a sociedade. A terceira é o crack, a quarta é a metanfetamina, a quinta é a cocaína e a sexta é a nicotina. E a primeira de todas, no ranking geral, a que causa mais danos, é o álcool. O álcool é a pior droga, pois atinge e degenera uma parte do seu cérebro que é responsável pelo autocontrole. Ele degenera o córtex pré-frontal. E pessoas assim ficam mais agressivas e mais impulsivas. O álcool, como eu já falei, agrava os casos de depressão. O seu uso a longo prazo causa doenças no fígado, cânceres e danos cerebrais. Em um estudo realizado e publicado no Jornal de Farmacologia, animais receberam doses de álcool e seus níveis de dopamina cresceram entre 40% a 360%. E o detalhe é que quanto mais eles bebiam, mais os níveis aumentavam. E aí vem a pergunta, por que as pessoas então se viciam? E por que outras pessoas consomem só um pouco e não querem mais? Metade dessas respostas é fator genético. Se a pessoa tem carga genética de viciado, a chance de se viciar é alta. Para você ter ideia, a herdabilidade do vício em álcool é entre 50% a 70%. Mas só o fato da pessoa ter essa predisposição genética não implicará necessariamente que ela será viciada. Ela apenas tem um risco maior. Então, se você, como a maioria das pessoas, tentou essa loteria de beber um pouco, e como a maioria das pessoas realmente bebe algo, né, que seja um pouco, e não se viciou, na verdade você tem sorte. Que para algumas pessoas com essa predisposição genética, ela acaba se viciando e para largar é muito difícil. Para um viciado não existe consumo social. Nós chamamos de fissura essa vontade louca pelo consumo da droga. Então, se eu quero ajudar alguém a largar o vício, precisamos aumentar o seu autocontrole para evitar o disparo da reação luta e fuga no nosso corpo. Pois depois que dispara isso, já era. Os elementos principais por trás de todo vício são três: o abuso, a dependência e a fissura. Sendo que o abuso traz consequências negativas para o viciado e para as pessoas ao redor. Na dependência, a pessoa precisa de quantidades cada vez maiores para alcançar os mesmos efeitos. E se parar abruptamente, vai experimentar sintomas de abstinência, que são físicos e psicológicos. E a fissura é a vontade grande de usar a droga a ponto de não conseguir pensar em mais nada. Muitas vezes desencadeada por gatilhos ambientais, como propagandas de cerveja. E existem três mudanças que o abuso de substâncias psicoativas levam ao cérebro: a diminuição do prazer, o aumento da fissura e a diminuição do autocontrole. E por fim, nós temos a dificuldade com a forma de lidar com o viciado, com o adicto. O cidadão de bem, entre aspas, vê a pessoa que usa droga e que usa álcool e pensa: ele é um fraco, ele é mau caráter. Mas eu reforço: se você consumir qualquer droga e álcool e consegue consumir socialmente, os parabéns, você tem sorte.